Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O presidente Lula participou hoje de uma série de reuniões com chefes de Estado e representantes dos países que fazem parte do BRICS, o grupo das maiores economias emergentes do mundo. O evento é realizado no Rio de Janeiro. O governo brasileiro já reagiu à ameaça de Trump de elevar as tarifas aos países do BRICS. O presidente Lula defendeu a soberania do país. A reunião de cúpula do BRICS terminou no Rio de Janeiro e não foi apenas mais um encontro entre chefes de Estado. Pela primeira vez, depois da ampliação do bloco, que agora conta com 11 países, o grupo consolidou novas diretrizes para áreas como saúde, inteligência artificial e clima e se posicionou de forma incisiva diante de tensões comerciais e conflitos internacionais. Em meio a esse cenário global instável, o presidente Lula voltou a defender o multilateralismo como resposta aos conflitos e criticou duramente o funcionamento da ONU. A cúpula também foi marcada por uma resposta contundente a declarações do presidente americano Donald Trump, que ameaçou tarifar países alinhados ao BRICS. Se ele achar que ele pode taxar, os países têm o direito de taxar também. Bom, mas afinal, o que essa cúpula representa para o futuro da geopolítica? Como os novos membros afetam a dinâmica interna do bloco? Qual o impacto dessas declarações para o Brasil? Para ajudar a entender os bastidores, os desdobramentos desse encontro, a gente vai conversar agora com o professor de Relações Internacionais e Economia do IBMEC São Paulo, Alexandre Pires. Professor, seja muito bem-vindo, Alexandre. É uma satisfação estar com vocês novamente. Antes de ouvir o nosso especialista, a gente chama aqui o repórter Fábio Menegatti, que acompanhou a cúpula do Rio de Janeiro. Fábio, o que motivou a resposta tão dura do presidente Lula a ameaças do presidente americano? E como isso foi recebido ali no encerramento da cúpula? Olá, Giovana. Olá, professor Alexandre. Bom, Giovana, a fala do presidente Donald Trump foi vista aqui como uma ameaça direta à soberania dos países do bloco. Ele sugeriu impor tarifas adicionais às nações alinhadas ao BRICS, o que gerou reações imediatas. O Ministério das Relações Exteriores da China disse que se opõe ao uso de tarifas como ferramenta de coerção. Já o porta-voz do governo da Rússia afirmou que a cooperação dentro do BRICS nunca será direcionada contra outros países. Lula apenas não rebateu publicamente, como também defendeu a lei de reciprocidade e ainda reforçou que o Brasil não aceitará imposições externas. E justamente sobre esse ponto, eu aproveito para perguntar para o nosso convidado, professor Alexandre, essa retórica mais firme do Brasil sinaliza, de certa forma, uma nova postura diplomática diante das potências ocidentais ou ainda estamos tentando encontrar um equilíbrio entre o alinhamento ao BRICS e a manutenção das relações com os Estados Unidos? Olá, Fábio. Nós temos sim uma mudança histórica. O Brasil sempre primou ali por uma neutralidade. Isso desde a Segunda Guerra. A gente aposta nesse caminho, mas já havia acontecido isso nos dois primeiros governos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uma visão um pouco mais contra ali o sistema que funciona hoje, o nosso sistema internacional atual, e uma aproximação lenta e gradual ali, especialmente da China, aproveitando aquele boom das commodities. E agora há um retorno disso, mas num contexto geopolítico que você acompanha bem, muito distinto, né? Os Estados Unidos são completamente diferentes do que eram. O governo Trump é uma versão anabolizada do primeiro governo Trump, muito mais intenso ali nas posições, e China e Rússia vivem um momento distinto, né? Primeiro que se tornaram ainda muito mais próximos ali na véspera do início da guerra na Ucrânia, e agora os interesses estão mais intensos exatamente porque está havendo esse divórcio, né? O que a gente chama de decoupling, né? Entre Estados Unidos e China, que foram parceiros ali por 40 anos, com muito investimento ocidental na China. Então, sim, o Brasil está entrando ali numa bola dividida, já começa a sentir um pouco a pressão sobre isso, né? Ou seja, há declarações do governo americano na figura do presidente Trump em relação ao BRICS, né? E também a outras posturas brasileiras.
O BRICS passou pela primeira cúpula com 11 membros permanentes. Essa ampliação representa um fortalecimento real do bloco, na opinião do senhor, ou traz mais desafios diplomáticos, especialmente considerando que parte dos países está envolvida em guerras e regimes autoritários? O que o senhor acha? É um clube, digamos assim, muito diverso, né? Não existe nenhum interesse em comum entre eles, mas muitos deles têm ventilado, né, defendido ali uma fala bastante contrária ao sistema que funciona hoje, capitaneado pelos Estados Unidos, né? E também muito contrário ali a várias posições americanas. Então, esse ponto de convergência tem incomodado a diplomacia norte-americana, também parte da diplomacia europeia. Então, esse grupo vem sendo visto cada vez mais como um grupo que nós podemos chamar de anti-ocidental, talvez, né, anti-americano. E isso faz com que o Brasil fique visado, né, em negociações. Nós temos que ver como tudo vai se desenrolar, especialmente em relação às tarifas impostas e prometidas pelo governo Trump. Por quê? Em diplomacia, a posição que você toma, inclusive numa fala, às vezes, fortuita, faz com que você não consiga fechar um acordo, né? Nós sabemos, por exemplo, que o governo brasileiro, há umas 2 semanas, mandou uma proposta de acordo ao governo americano e nem resposta recebeu. Parece que agora, nos últimos 2 dias, houve algum retorno, e isso faz com que haja uma má vontade. E, em geopolítica, a má vontade tem muito peso. Não precisa ser uma bomba, um míssil, para fazer com que 2 países entrem em confronto. Às vezes, uma má vontade faz com que um país, no longo prazo, ali, perca dinheiro e acabe levando ali a um empobrecimento. Forte isso, hein, professor? Agora, mergulhando um pouco mais na questão, durante a cúpula, o presidente Lula voltou a apostar no multilateralismo como saída para o protecionismo e os conflitos mundo afora, Professor, na prática, como essa ideia pode funcionar e dá mesmo para imaginar o BRICS como uma força capaz de ajudar a equilibrar o jogo internacional? Eu acredito que não. Nós temos que lembrar que no BRICS nós temos China e Índia. China e Índia nunca serão aliados e alinhados internacionalmente. São países com interesses completamente divergentes. Quando a China perde, a Índia ganha. A Índia, inclusive, tem sido vista como um lugar para que os investimentos que não estão mais sendo feitos na China sejam destinados para a Índia, né? Ou seja, um novo porto ali de investimentos. E tem conflitos territoriais, ou seja, é muito difícil que o grupo consiga ter esse nível de coesão. Ao contrário de China e Rússia, que sim, tem buscado ali se alinhar internacionalmente. E o bloco acaba sendo dominado por esses interesses. A Índia participa porque a Índia adotou uma estratégia que eu acho que é a melhor estratégia dos últimos anos. É uma neutralidade de fato, ou seja, converso com todo mundo, negocio com todo mundo, consigo comprar caças de última geração americanos, faço negócios com a Rússia, converso com a Europa. Então a Índia tem mantido todos os canais abertos. O Brasil não conseguiu manter uma estratégia assim, que era a nossa estratégia histórica, e nós temos visto algumas portas se fechando, né? Então, nós estamos numa realidade, Giovanni, em que o multilateralismo de fato morreu, né? Os temas abordados foi a reforma do Conselho de Segurança da ONU. O presidente Lula criticou a atuação da ONU na mediação de conflitos internacionais e ainda defendeu uma possível reforma. Olha só o que diz o presidente. É preciso que a ONU tenha conferência para discutir a questão das guerras. Se a gente não tiver uma instituição de governança mundial com mais representatividade, com mais seriedade, nós estamos entrando num sistema muito, muito, muito destrutivo do funcionamento da relação entre Estados, sabe? Que não faz bem para ninguém. Professor Alexandre, o que exatamente os BRICS propõem nessa reforma e por que esse tema é tão sensível dentro da diplomacia global? Estando ali na entrevista coletiva do presidente, ele foi bem claro em alguns aspectos que demonstrou, inclusive, frustração própria com a questão da ONU
E ele propõe o BRICS, professor, enquanto uma alternativa ao mundo. Será que é por aí mesmo? Acho muito difícil que o BRICS consiga ser uma arena ali de mediação internacional, tá? Exatamente pelos pontos de conflito que eu comentava antes. Mas, de fato, o Conselho de Segurança ele só é eficiente quando os 5 países que o compõem como membros permanentes, com poder de veto, estão coesos, né? Ou seja, quando Rússia, China, Reino Unido, França, Estados Unidos estão trabalhando de modo concertado. Só que agora, né, nós vemos que isso é uma situação bem improvável de voltar a acontecer. Nós já temos sentido isso desde as primeiras investidas da Rússia, seja na Geórgia, mesmo quando houve a invasão da Crimeia, a postura chinesa com relação ao Mar do Sul da China, a ocupação, né, e a construção quase que de ilhas artificiais disputando ali o mar territorial com outros países, Filipinas, Tailândia, Vietnã e outros, Malásia. Então, esse momento de expansão da influência desses países tem chocado ali com os interesses americanos e de países europeus. Então, é difícil que o BRICS consiga exercer esse papel, mas é fato que o Conselho de Segurança também não consegue, né? Por isso que nós estamos assistindo um mundo hoje em que as posturas são unilaterais e bilaterais. Essa é a realidade. O Brasil deveria ser pragmático e se adaptar rapidamente a isso, né? Os acordos vão caminhar nesse sentido. Antes do BRICS, ali na conferência do Mercosul, isso já estava claro, né? O presidente da Índia passa, né, pela Argentina para fechar alguns acordos, ou seja, não negociando com o Mercosul, mas negociando diretamente com a Argentina. Essa é a realidade do mundo, né? O Brasil tem que se adaptar a isso, senão nós vamos ficar para trás e, ao invés de termos algum bônus, vamos ficar só com o ônus que esse clube às vezes traz para o Brasil. Professor, ainda nessa mesma linha de raciocínio, o Brasil sediará a COP30 no final do ano, e a cúpula do BRICS antecipou discussões climáticas importantes. O que é que nós podemos esperar, hein, de articulação conjunta entre os países do bloco sobre esse tema? A COP30 ela talvez vai estabelecer alguns padrões, mas poucos países vão adotá-los de fato. É a mesma coisa que aconteceu com o Acordo de Paris, não é, Fábio? Os Estados Unidos entraram de novo, porque a sensação é que a China não joga pelas regras que ela assina. Ou seja, ela assina acordos, mas depois, como nós não temos confiança nos dados que são produzidos lá e nas certificações que são emitidas, não conseguimos saber se de fato eles não estão competindo de modo desleal. Caro ouvinte, nosso papo está muito bom. Eu vou fazer a última pergunta aqui, porque senão daria um JR 30 minutos. Vamos lá, o Lula disse que esta foi uma cúpula importante, talvez a mais importante da história. Essa é uma afirmação dele. Professor, o senhor concorda? E qual o legado que o Brasil, então, deixa depois de sediar essa reunião? Eu acredito que é a cúpula que acontece num momento muito importante da história, né? Ou seja, o mundo está num momento de inflexão. O BRICS entrou na alça de mira dos Estados Unidos como um clube visto como anti-americano. A Europa está buscando alternativas para voltar a crescer, com medo de caminhar cada vez mais com uma irrelevância econômica. Cresceu muito menos nos últimos 15 anos do que Estados Unidos, e nem se fala em relação à China. Então, acontece nesse momento, né, vários países estão se tornando cada vez mais autoritários, né? A gente está num ponto em que praticamente metade do mundo é autoritário, metade do mundo é democrático, com várias gradações. Então, ela acontece sim num momento importante. A China não cresce como crescia, né? A Índia passa a ser hoje ali a menina dos olhos. Então, isso mostra que a cúpula ela cresceu em importância, mas não ao ponto de gerar um impacto internacional como se esperava. E o Brasil aposta muito firmemente durante esse governo nessas arenas alternativas. Nós não sabemos as consequências, mas essa conta vai ser cobrada nas próximas eleições.
Termina agora a edição 1208 do podcast 15 Minutos. Você ouviu aqui Alexandre Pires, professor de Relações Internacionais e Economia do IBMEC São Paulo. Obrigada, professor, mais uma vez. Uma satisfação estar com vocês, eu que agradeço. Também agradeço a parceria do repórter do Jornal da Record, Fábio Menegatti. Obrigada, Fábio. O prazer é sempre meu, Giovana. Valeu, professor Alexandre. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra, das estagiárias Amanda Fusita, Bárbara Maiato e Yasmin Logrado, sonoplastia de Diego Marcondes, coordenação de conteúdo Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e também nas principais plataformas de streaming. A gente já te espera pro próximo episódio.